Você sabe usar a preposição at em inglês? Muita gente tem essa dúvida, muita gente está sempre perguntando quando se usa at. Então nesse vídeo eu vou tentar dar uma luz aí para vocês entenderem como se usa esse at em inglês. So, let's get started. E se você ainda não está sabendo, em breve a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo, começa do zero, vai até alguns assuntos avançados, ideal para quem está iniciando ou para quem já é intermediário, mas ainda está enrolado aí, não consegue deslanchar. Se você ficou interessado, quer saber mais detalhes sobre o nosso curso, entra aí no grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo, é só entrar no grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações por lá. E quem tiver no grupo vai ter acesso a um link especial com desconto, hein? Bom, agora o uso de preposições em inglês geralmente causa muita confusão para quem está aprendendo. Então você tem que entender o seguinte, existem algumas explicações, algumas regras para usar, então tem uma parte que tem uma lógica, agora existem várias expressões que usam uma ou outra preposição e você tem que memorizar. Então primeiro deixa eu explicar qual é a lógica de você usar o at, e depois eu vou te ensinar algumas expressões que são bem comuns aí no dia a dia. Bom, o primeiro uso de at, que é um dos mais comuns, é para você indicar um local. É muito comum os alunos usarem in para indicar um local. Eles acabam associando, né? Porque em português a gente fala no supermercado, no shopping, então o aluno acaba colocando esse in the em tudo quanto é frase. Mas para você entender, imagina um mapa da sua cidade. Então, no mapa da sua cidade, você vai identificar vários pontos que são os locais da cidade. Então, nesse ponto aqui está o shopping, nesse ponto é a minha casa, nesse outro ponto é o aeroporto, e nesse ponto é o supermercado. Então, você tem pontos na cidade. Quando você usa at, ou melhor, a gente usa o at para você indicar um ponto de referência na cidade. Então, quando você fala at the mall, você está indicando que você está naquele ponto da cidade. Então, at indica um ponto no mapa. Se você está dentro do shopping, do lado, fora, no estacionamento, aí a gente não tem como saber, porque o at só indica que eu estou naquela região da cidade. Então, eu estou te dizendo em qual ponto da cidade eu estou, você vai lá que você vai me achar ali. Então, se eu ligasse para você e perguntasse onde você está, se você está no banco, você falaria at the bank. I'm at the bank. Eu estou no banco, né? Porque a gente falaria assim. Ah, eu estou no shopping. I'm at the mall. Eu estou no aeroporto. I'm at the airport. Eu estou em casa. I'm at home. Porque a minha casa é um ponto no mapa da cidade. Só um detalhezinho rápido é que a palavra home você não precisa colocar o the, beleza? I'm at home, não fala at the home. Se for um nome próprio também você não coloca esse the, né? Se fosse, por exemplo, eu estou no Walmart, né? O nome do supermercado. I'm at Walmart, porque Walmart é um nome próprio, então você não coloca o the. Os nomes comuns, né, aeroporto, farmácia, shopping, supermercado, aí você vai colocar o the. Ou se você vai falar, por exemplo, ele trabalha no aeroporto, ele trabalha no shopping, você está indicando em qual ponto da cidade ele trabalha. Então, a mesma coisa, he works at the mall, he works at the airport. Beleza? Então sempre que você for indicar um ponto no mapa da sua cidade, o ponto em que você está ou que as pessoas fazem alguma coisa, você vai usar o at. Tá errado se você usar in? Eles vão entender, só que in especificamente significa que você está dentro do local. Então não é errado, mas é desnecessário. Naturalmente as pessoas não usariam a não ser que a pessoa tivesse que falar que está dentro. Você me liga e pergunta onde eu estou. Eu falo I'm at the mall. Eu estou no shopping. Bom, o shopping é grande, onde que eu vou te achar aí? Onde exatamente você está? Aí eu poderia dizer para você, I'm in the mall. Eu estou dentro do shopping. Poderia dar uma referência maior ainda, em frente à loja tal, do lado da loja tal. Então você pode usar o in quando você achar necessário, quando for preciso, você indicar que você está dentro daquele local. De forma geral, você vai usar o at. Agora, se eu te ligo e pergunto, onde você está? Aí você fala, I'm on the mall. On significa em cima, né? Você fala, eu estou em cima do shopping. Cara, eu vou falar, você é muito doido, o que você está fazendo aí? Então, outras preposições significam outras posições específicas, tá? Então, quando esse não é o caso, você vai usar at. Bom, tudo isso que eu falei é para indicar lugares. Agora, at também é usado para indicar tempo, mais especificamente para você indicar horários. Por exemplo, I have a meeting at 7 a.m. tomorrow. I have a meeting at 7 a.m. tomorrow. Eu tenho uma reunião às 7 horas da manhã amanhã. Então, para eu indicar às
7 horas. Em português a gente usa as. Em inglês você vai usar at 7, pode ser qualquer horário. At 5:30, às 5:30, at 1 o'clock, a 1 hora. I usually have lunch at noon. I usually have lunch at noon. Eu geralmente almoço ao meio-dia, at noon. Noon significa meio-dia. The plane leaves at midnight. The plane leaves at midnight. O avião parte à meia-noite. O avião sai à meia-noite. Então, midnight é meia-noite, é um horário, então você coloca at midnight. Então, basicamente, você vai usar o at para indicar lugares, quando você está indicando um ponto no mapa, e para horários, quando você indicar a hora que você tem que fazer alguma coisa. Só presta atenção que você usa at para horários quando você está dizendo qual horário que algo vai acontecer, qual é o horário do seu compromisso. Você não usa para responder que horas são, né? Porque aí você só fala o horário. Né? Se eu perguntar para você, what time is it? Aí você vai olhar para o relógio e falar, oh, it's 5:30. Então, são 5:30. Igual em português, se eu perguntasse que horas são, você não falaria às 5:30, né? Você fala são 5:30. Então em inglês também você não vai colocar at 5:30, coloca it's 5:30. Bom, agora existem várias expressões que têm o at, são expressões fixas, então você memoriza que é assim, não tenta entender, não tem lógica mesmo. Mas antes da gente ir para as expressões, já aproveita e deixa o seu like aí, se inscreve aí no canal também se você ainda não está inscrito, clica no sininho, porque aí você recebe a notificação quando eu postar um novo vídeo, assim você não perde nenhuma aula. Bom, você sempre vai falar at night, à noite. Com a palavra night sempre se usa at, então eu posso falar I prefer to study at night when the kids are already sleeping. I prefer to study at night when the kids are already sleeping. Eu prefiro estudar à noite quando as crianças já estão dormindo. Tem a expressão at last, que significa finalmente, até que enfim. You arrived at last. You arrived at last. Finalmente você chegou, até que enfim você chegou. At last she told me the story. At last she told me the story. Finalmente ela me contou a história. Ou até que enfim ela me contou a história. Tem também o at least, cuidado para não confundir, hein? At last é finalmente, até que enfim. At least significa pelo menos, no mínimo. You should at least call her. You should at least call her. Você deveria pelo menos ligar para ela. At least you did it. At least you did it. Pelo menos você fez, né? The repair will cost you at least $1,000. The repair will cost you at least $1,000. O conserto vai te custar pelo menos, no mínimo, $1.000. E o contrário é at most. At most significa no máximo. At least no mínimo, at most no máximo. She's 18 at most. She's 18 at most. Ela tem 18 anos no máximo. We could pay $5,000 for your car at most. We could pay $5,000 for your car at most. Nós poderíamos pagar $5.000 pelo seu carro no máximo. Tem também at the same time. At the same time, ao mesmo tempo. He likes to study and listen to music at the same time. He likes to study and listen to music at the same time. Ele gosta de estudar e ouvir música ao mesmo tempo. Tem também at the moment. At the moment é no momento. Sorry, I'm very busy at the moment. Sorry, I'm very busy at the moment. Desculpe, eu estou muito ocupado no momento. Tem outras duas expressões muito comuns, muito legais de você usar, que são at the beginning of e at the end of. At the beginning of é quando você quer falar no começo de alguma coisa e at the end of, no final de alguma coisa. Pode ser de um livro, pode ser de um período de tempo, tá? Dá para usar com várias situações. At the beginning of the year, people make a lot of resolutions. At the beginning of the year, people make a lot of resolutions. No início do ano, as pessoas fazem muitas resoluções, muitas promessas e nunca cumprem nenhuma, né? The answers are at the end of the chapter. The answers are at the end of the chapter. As respostas estão no fim do capítulo, no final do capítulo. Tem uma outra situação interessante que é o seguinte. Quando você tem um objeto comprido, você tem uma ponta aqui e outra ponta aqui.
Essa ponta que a gente diz, né, é o final do objeto. Então eles usam end para isso. Então você vai ver que, se eu quisesse falar, por exemplo, nesta ponta, em inglês eu falo at this end, beleza? Então, at this end. Por exemplo, eu poderia perguntar, é para pôr o parafuso nessa ponta ou na outra ponta? Então, nessa ponta seria at this end or at the other end. Então, dá para usar dessa forma também. E ainda você vai ouvir as expressões at Christmas e at Easter. At Christmas é no Natal e at Easter é na Páscoa. Are you planning to travel at Christmas? Are you planning to travel at Christmas? Você está planejando viajar no Natal? Bom, então, essa é a história do at. Eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos para vocês curtirem. O primeiro é de inglês também e o segundo é do meu outro canal, canal que eu faço com os meus filhos lá de experiências e de ciências. Se você gosta do assunto, dá uma olhada lá. E deixem nos comentários outras dúvidas que vocês tenham sobre expressões ou preposições. So, that's it for now. Thanks for watching and I'll see you next time.